Como você se sentiria se você dedicasse a sua vida toda para cuidar dos seus filhos, da sua casa, da sua família, inclusive trabalhasse para sustentá-los, e aí na sua velhice uma doença te acometesse e eles simplesmente colocassem você no asilo ou cuidassem malemar de você? Como você se sentiria? Minha mãe tem 69 anos e é diabética. E infelizmente, a diabetes trouxe graves consequências para ela, tendo que amputar as duas pernas dela. Tentamos a reabilitação, porém ela não se acostumou e hoje ela está na cadeira de roda. No momento que isso aconteceu com ela, eu estava naquela loucura de vida de adulto, sabe? Cuida de casa, cuida do marido, trabalhando pra caramba, que eu era empreendedora, eu tinha um pequeno comércio. E aí eu tava buscando meu crescimento pessoal, meu crescimento econômico, meu crescimento profissional. E aí no começo eu coloquei cuidadoras para ficar com ela. No começo, com as cuidadoras, estava indo legal. Mas aí dali a pouco uma cuidadora começou a faltar, a outra cuidadora arrumava um plantão que pagava mais, largava o meu, aí eu tinha que correr em cima da hora atrás de gente. E aí eu comecei a ficar muito sobrecarregada, porque aí tinha que cuidar de tudo, e aí eu comecei a ficar muito estressada. E enfim, é casa, é cuidadora, tinha que dar uma atenção pro marido, né? Porque senão nesse momento aí o marido te abandona. Enfim, eu tava muito sobrecarregada de verdade. E aí, nesse momento, por eu estar muito sobrecarregada e estressada, eu tomei a decisão de vender o meu comércio e vim cuidar da minha mãe, né? Já que eu tava assim, eu tava no meu limite. Ao tomar essa decisão, eu sabia que eu enfrentaria várias dificuldades, porque não passava na minha cabeça deixar a minha mãe num asilo ou simplesmente não cuidar. Então, a minha primeira dificuldade foi me ver como uma mulher do lar somente, porque eu sempre trabalhei, desde meus 16 anos eu trabalho em empresa. E aí ficar unicamente, exclusivamente para casa, isso me trouxe um tédio imenso. Não que uma dona de casa não tenha o que fazer, porque dona de casa trabalha o dia inteiro. Porém, não é um trabalho que me traz realização pessoal, que me traz satisfação. Então, assim, você faz, fica ali bonitinho, mas assim, as pessoas mal olham, mal elogiam e aquilo parece que não te preenche porque você sempre tem o que fazer. E sempre as mesmas coisas, então não me causa realização. A minha segunda dificuldade foi saber como cuidar da minha mãe. Porque não é uma questão de higiene, dar banho, dar comida, trocar e organizar remédio. Não é só isso. É saber lidar com o psicológico, né? De como ela estava se sentindo, de como ela ia lidar com essa nova realidade. Enfim, então essa foi a minha segunda dificuldade. A minha terceira dificuldade, talvez a mais importante, foi aprender a lidar com os meus próprios sentimentos, porque a vida mudou. Então eu tinha que entender e processar que a minha vida mudou e mudou para sempre, né? Que eu não vou ter a mesma liberdade que eu tinha de ir e vir a hora que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, e não teria a mesma privacidade que eu sempre tive. Então essa foi a maior dificuldade de entender isso e principalmente de pensar que eu não poderia parar, porque eu estou cuidando dela nesse momento, né? E infelizmente, uma hora essa situação vai mudar novamente. Uma hora ela se vai. E o que vai ser da minha vida? Então, assim, eu tô buscando coisas para fazer, um novo trabalho que eu consiga fazer nessas condições. Tô tentando estudar algo, tô tentando buscar algo que me dê vida pós ela, né? Porque eu conheço muitas pessoas que param a vida inteira porque tá cuidando de algum parente, depois que o parente se vai, essa pessoa fica totalmente perdida, que ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde ir, e aí ela acaba entrando em depressão porque ela simplesmente não sabe o que fazer. E minha quarta e última dificuldade é sobre o autocuidado, porque a gente cuida da mãe, a gente cuida da casa, a gente cuida do marido e a gente esquece da gente. A gente se deixa por último. E se deixar por último, a gente tá lá, sabe, cansada. Ai, deixa pra depois eu faço. E esse depois não vem. E a gente fica relaxada, e a gente fica mal cuidada, e a gente fica desleixada, e a gente olha pro espelho e nem se reconhece.
Então, assim, eu marco na minha agenda, faça a unha, hidrate o cabelo. Eu tenho essas marcações para que eu me lembre e aquilo fique martelando para eu me cuidar. Então, essa também foi uma das dificuldades. Ter filhos não é garantia de que você vai ser cuidado na velhice. Porém, há uma chance se você tem filhos. Mas se você não tem filhos como eu, né, que escolhi não ter filhos, isso é uma certeza. Então, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é você enriquecer. Para ter cuidadores para cuidar de você, para ter uma cozinheira para fazer sua comida, para ter uma faxineira para cuidar da sua casa, para ter pessoas que possam fazer as coisas para você. O segundo caminho vai exigir esforço e dedicação. O segundo caminho é você entrar na musculação hoje, porque serão os seus músculos que vão te dar autonomia e mobilidade na sua velhice. Inclusive, há alguns estudos e artigos que falam que relacionam os músculos das pernas diminuírem a chance de demência. Então, são seus músculos que vão te dar autonomia. Em segundo lugar, e não menos importante, é a sua saúde mental. Tem muita gente que diminui o trabalho de um psicólogo. E o psicólogo é extremamente importante para você aprender sobre os seus sentimentos, sobre o que você sente sobre o mundo e regular suas emoções. Então, corpo forte, mente forte vão fazer com que você tenha uma velhice digna. Vão fazer com que você tenha uma velhice boa. Se cuide, se ame, lute por você. Envelheça muito bem. Até a próxima!